E vamos para mais um podcast, Mulheres que se Amam, quarta temporada do nosso podcast. E a gente está aqui porque a gente está lançando o quinto volume do livro Mulheres que se Amam. Então, a cada episódio eu recebo algumas autoras para elas contarem um pouquinho da história delas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, esse livro ele faz parte do nosso movimento Mulheres que se Amam. Somos mulheres que fomos chamadas para transformar primeiro as nossas vidas e depois a vida de outras mulheres. Então, se você é uma mulher que de repente está passando por um momento difícil, ou se você trabalha com mulheres, esse livro ele é um farol, porque ele traz muitas mensagens de mulheres que viveram dores profundas, mas que conseguiram se curar, que conseguiram tratar as próprias feridas, e hoje essa dor virou uma história que está eternizada através desse livro. Então, já somos mais de 100 autoras no total, contando todas as edições. Temos vários podcasts também, se você não assistiu, assiste aqui na playlist, tem todos os episódios do Mulheres que se Amam para você conhecer histórias inspiradoras. Eu gosto muito de falar que quantas vezes Deus usa uma pessoa para falar com a gente através de uma história num momento difícil. Não é verdade? Algum momento que a gente às vezes fala, nossa, não tem saída, não tem mais o que eu fazer, e de repente Deus usa uma pessoa e fala alguma coisa, e a gente fala, nossa, eu precisava muito ouvir isso. E eu acho que esse livro, ele é repleto dessas histórias, né, de mulheres que já viveram tudo que vocês imaginam. Tem aqui questões com corpo, com obesidade, com dependência emocional, com relacionamento abusivo, com depressão, com ansiedade. Mulheres que já passaram por dores profundas, dores que talvez você esteja passando, ou você conhece alguém que está passando. E às vezes quando a gente está passando ali naquele momento, parece que não vai ter saída, mas tem. Então existe luz no fim do túnel e esse livro ele é um farol para mostrar isso. E estou com mais duas autoras aqui, duas mulheres maravilhosas. Sejam bem-vindas, Luciana, bem-vinda, uma honra receber você. Honra. Viu? E Catarina, bem-vinda, lindona. Uma honra também. Como é que vocês estão, assim, se sentindo? Pegaram o livro hoje na mão pela primeira vez. Amanhã é o lançamento oficial do nosso livro, né? Inclusive você que está assistindo esse podcast, já foi o lançamento. A gente está gravando um dia antes do lançamento. Clica aqui embaixo porque tem o link com o lugar onde você pode adquirir o seu livro, também os volumes anteriores, e também tem o link com o perfil dessas duas maravilhosas para vocês conhecerem o trabalho delas, tá? Mas eu queria que vocês se apresentassem. Lu, fala quem é você, o que você faz, de onde você veio, e depois já vou avisar que o objetivo desse podcast é dar spoiler. A gente não vai contar tudo é só no livro, mas a gente vai contar bastante coisa, né? Então, Lu, conta aí quem é você, se apresenta para quem está assistindo a gente. Eu sou a Luciana Lima, baiana, conheci a Bruna há 4 anos atrás. Tudo projeto. Isso já? Já, há 4 anos atrás, fiz a sua mentoria, quando eu comecei a viver esse processo muito íntimo dentro de mim, de me reconectar com a minha essência, com o meu feminino, saber quem eu era de verdade. E aí foi quando Deus colocou, né, a sua especialização na minha vida, e ali eu comecei um processo de autoconhecimento profundo. Foi nessa mentoria, né, de Mulheres que se Amam que eu comecei a despertar para mim, e a consequência disso foi Deus colocar na minha vida através de sonho a minha mentoria do livro Mente Magra, que é focada para mulheres. Também hoje já entram homens dentro dessa mentoria, que através do resgate da autoestima, através do amor próprio, a gente consegue emagrecer e se manter magra. Então eu trouxe esse projeto e associei, né, dentro da minha mentoria, e é um sucesso a mentoria. As pessoas elas conseguem se reconectar com a essência através do autoconhecimento. O autoconhecimento praticado, ele é libertador. Praticado, falou muito bem. Praticado é libertador, e a sua mentoria foi essa base para mim, para eu viver esse processo e depois eu compartilhar com outras pessoas e outras mulheres. E hoje já são milhares de mulheres transformadas através da autoestima e do autoconhecimento, junto ao emagrecimento comportamental. Então, o meu trabalho é emagrecimento comportamental sistêmico, onde a gente conhece e reconecta todas as nossas partes boas e ruins, integra tudo isso, e aí a gente emagrece de forma leve e sustentável. Nossa, que lindo! Maravilhoso! Lu, eu já vi muitas, hoje a gente tem mais de 800 mulheres formadas, né? Fora as que já passaram pelo curso,
não pela formação, mas pelos cursos que eu antigamente dava de autoestima, e eu já vi muitas mulheres que perderam muito peso, que mudaram radicalmente depois que passaram pelo método, e eu vejo muito, sabe, um padrão que eu vejo entre elas, e para mim, assim, só vem para afirmar o que eu acredito mesmo, que quando elas começam a se amar, elas começam a querer buscar esse emagrecimento por amor, e não mais por rejeição. Isso. Então, porque quando ela se odeia e ela faz dieta, e ela tenta emagrecer e ela faz isso porque ela não se ama, porque ela odeia o corpo dela, ela se rejeita. A autorrejeição leva à destruição. Então, por mais que ela tente, ela não consegue. Ou ela até consegue, mas depois volta. Sim. E aí, quando ela acessa esse amor, ela fala, não, eu mereço o melhor. Então, ela escolhe se amar todos os dias. Então, ela escolhe Sim. alimentos mais saudáveis. Ela escolhe cuidar do corpo dela. E isso acontece. É muito lindo. Incrível. Eu tenho uma aluna que ela fez, nem existia especialização ainda, ela fez um curso e ela emagreceu acho que 18 quilos depois do curso. Ela abriu uma clínica de emagrecimento na cidade dela, incluiu com o método, e aí ela veio fazer a especialização e também ela ajuda muitas mulheres. A gente tem vários cases desse, é muito legal. Fiquei feliz de saber, maravilhosa. Seja bem-vinda. Depois Obrigada. Eu quero que você já pense aí no seu spoiler, que eu quero saber do seu capítulo, tá bom? Tá, maravilhosa. Com muito carinho. Catarina, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, para o pessoal te conhecer. Bru, bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E sou hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional e autoestima. E eu levo educação emocional a mulheres e ajudo elas a se libertarem de seus traumas, seus bloqueios emocionais. E agora passou um filmezinho aqui na minha cabeça, porque eu a conheci, na verdade, há um tempo atrás, vamos dizer uns 5 anos, mas em 2024 eu comecei a te seguir novamente, porque a gente vai trocando de rede social, e aí eu vi que você falava muito sobre autoestima, e eu falei, eu vou lá buscar ferramentas. Vou lá porque a Bruna é maravilhosa, já a conhecia numa especialização de inteligência emocional. Ah, é da SBI. SBI, isso, que foi em 2018, que justamente eu fui buscar desenvolver a inteligência emocional, porque naquela época foi um momento onde eu passei por dores profundas emocionais. E aí eu falei, por que eu? Como assim? E aí eu fui buscar e fui parar lá na SBI, conheci você. E em 2024 eu falei, eu vou lá fazer a formação, especialização com a Bruna. Sim. E, gente, assim, foi transformador, Bruna, porque dali, final de 2024, 2025 chegou. Hoje eu tenho um grupo de mulheres, eu estou na minha 4ª mentoria que se chama Mulher Inabalável, onde eu desenvolvo a autoestima e a autoconfiança das mulheres e eu tenho visto transformações fantásticas com o método. Então eu vejo assim o quanto é importante a gente buscar primeiro, como você falou no início, a nossa autocura, a gente se conhecer, a gente olhar para dentro, porque depois a gente vira fonte de inspiração para outras mulheres, e é o que eu tenho visto. E a gente vai multiplicando, porque hoje essas mulheres que passaram por essa mentoria, elas transbordam na vida de outras pessoas também. Maravilhoso. Então eu estou muito honrada de estar aqui mesmo, de novo com você, e eu tenho certeza que a gente vai compartilhar momentos incríveis que vão ajudar muitas mulheres. Ai, que delícia receber duas maravilhosas, adorei. Eu acredito muito, né? Inclusive é uma das coisas que eu falo bem no comecinho da nossa formação. A gente nunca consegue levar uma pessoa até um lugar onde a gente ainda nunca foi. Né? Então, assim, a gente precisa ir até esse lugar, a gente precisa conhecer o caminho. E eu vejo, sabe, cada mulher que senta aqui, eu ouço, que eu falo assim, né? Eu saio meio brava dos podcasts, tá? Porque eu falo, eu encontro as alunas, aí elas vêm, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Aí elas contam tudo de maravilhoso. Eu falo, e você não me conta? Por que você não mandou mensagem, não mandou direct? Mas assim, ao mesmo brincadeira, mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão multiplicando. E eu vejo que muitas mulheres chegam em busca de ferramentas. Exato. E lá eu falo para elas, né? Se você não se abrir no primeiro dia, vai ser no segundo, vai ser até o quarto você vai se abrir. E de fato, assim, 100% das mulheres falam isso. Eu vim em busca de ferramenta e eu me reencontrei, porque a gente acessa dores que a gente não sabia que existiam. Que a gente pensa que já passou, mas tem ainda alguma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem. Você sabe que agora, né, que eu fui mãe pela 2ª vez, eu tô com o Davizinho de 5 meses em casa, eu tô passando por um momento da minha vida que eu
para eu chegar onde eu quero agora, eu tô aqui, para eu chegar aqui, eu tô me deparando que eu tô tendo que vencer as mesmas coisas que eu venci para poder chegar onde eu cheguei hoje. Uau. Eu nunca imaginei. Falei, Olha. gente, calma, vou até desenvolver alguma coisa nova sobre isso. Uau. Porque os mesmos medos que eu tive lá atrás, aí fica a dica, acho que caiu fichas aí, né? Sim. Os mesmos medos que eu tive lá atrás, vários medos de rejeição, de julgamento, de não dar certo, de errar. E eu venci esses medos, estou construindo a minha história, cheguei até onde eu cheguei, só que eu cheguei num ponto que eu falei, tá, agora qual que é o próximo passo? Defini meu próximo passo. Aí eu, opa, o que está acontecendo aqui dentro? Aí eu fui percebendo, é medo disso. Eu falei, mas são os mesmos medos. E eu estou chegando a essa conclusão, são os mesmos. Sim. Para pensar aí na sua vida, não é? Não são os Batendo mesmos? na porta em um outro momento que você precisa avançar mais e aí tem que se desafiar mais. Porque, no fundo, o medo é sempre o mesmo. É a rejeição. Não tem outro medo. É a gente só verdade. dá nome. Ah, medo disso. É medo de ser rejeitada. A ferida, a raiz, rejeição. Aí não me sinto boa o suficiente, acho que eu não sou capaz, mas eu já fiz isso. Por que agora eu travei? Por que agora eu paralisei? Como assim? Porque é da nossa natureza. E eu acho que assim, eu vejo a rejeição é uma ferida, mas eu vejo ela mais que uma ferida. A rejeição, na verdade, é a nossa maior fuga. Porque se o que a gente mais busca é o amor, a rejeição é o oposto. Exato. Então a rejeição não é só uma ferida. Todo mundo tem medo de ser rejeitado. Só que as pessoas que passaram por rejeição têm mais medo ainda. Mas todo mundo tem. Então, assim, eu tô vivendo esse processo agora e tá sendo incrível. Porque eu tô. Por que tá sendo incrível? Porque quando eu quero paralisar, eu falo, Bruna, você sabe como sair disso. Você ensina isso. Seja congruente. Aí eu vou e faço. Vou com medo mesmo. Maravilhoso. Então tá sendo muito legal. E esse é o benefício do autoconhecimento. Exato. É a gente ter uma bagagem de ferramenta para poder aplicar. Imagina as mulheres que não têm. Não entra na minha cabeça. Essa é a verdade. Nossa. Tem dias, tem fases que o meu marido a gente passa, aí eu janto com ele e eu falo, amor, imagina, a gente tá passando isso, a gente tá sentindo isso, imagina quem não tem, deve estar acabado. Não faz sentido não ter autoconhecimento. Não faz sentido não fazer terapia, não ouvir podcast, não ler livro, não fazer curso, não faz sentido. Você está escolhendo sofrer. Exato. A gente continua sofrendo, mas a gente sofre menos. Não é verdade? Sim. Gente, maravilhoso, adorei. Lu, é o seguinte, eu quero que você fale o nome do seu capítulo e sobre o que você fala lá. Spoiler pra gente, maravilhosa. No capítulo 10, Tá. adorei, né? 10. Uhum. E eu falo um pouquinho da minha história, principalmente nessa fase mais desafiadora da minha vida, que é ser mãe atípica, né? Ser mãe solo de uma criança autista. Então, quando eu me deparo ali, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Meu processo de ser mãe já foi bem difícil, mas foi a maior oportunidade que eu tive de me reinventar. Então, eu trabalhava para pessoas e quando eu fui mãe, eu tive a oportunidade de florescer. Os meus talentos, quem eu era, me reconhecer, me conhecer, que eu não conhecia quem eu era verdadeiramente. E aí eu vi que na maior dificuldade da minha vida, que seria o mundo acabou para mim, veio a maior bênção. Porque eu comecei novos projetos, eu comecei a trabalhar para mim, eu abri a minha estética, eu comecei a me desenvolver, as pessoas foram percebendo os meus dons e talentos e foram me informando sobre isso, porque até então eu não sabia. Estava fechada também, né? Estava Provavelmente. fechada. Então é isso, a minha maior dor foi a minha maior oportunidade. Nossa, Lu, você falou agora, passou um filme assim na minha cabeça, ouvindo a sua história, do quanto a maternidade encoraja a gente a fazer coisas que a gente sabe que a gente é capaz, mas que a gente não faz por medo. E com a maternidade a gente às vezes se vê obrigada a fazer certas coisas e aí a gente destrava. É um privilégio, né? E eu vi muitas coisas lá atrás, né, na minha infância, muita rejeição, muitas críticas. E eu acreditava naquilo, eu achava que eu era aquela pessoa que as pessoas diziam que eu era, né? Só que a gente vai para a vida fazendo o que tem que fazer, trabalhar, se sustentar, sobreviver.
Nesse processo eu sobrevivia. E depois que eu tive filho e que eu comecei a olhar para mim, para os meus dons e a me conectar mais comigo, eu fui me redescobrindo. Quem sou eu? Eu não sou o que contaram para mim. Eu sou quem eu sou, filha de Deus, amada, protegida, guiada. E o mundo tá aí para mim. Só basta eu querer me abrir. Então isso que a gente carrega da nossa infância, né? Da nossa adolescência, o que a gente ouviu, muitas vezes os nossos criadores não falava até por maldade, mas que criou feridas, que criou couraças muito fortes de abandono, de rejeição, de incapacidade. Eu tinha muito isso, eu não me sentia capaz. Uhum. E aí quando veio essa dificuldade, Deus me colocou para um outro nível da vida. Ele me colocou para outros aprendizados, para fazer outras coisas. E foi aí também que eu conheci o seu trabalho. Comecei essa parte de mentoria, que eu sempre falo para minhas alunas. Gente, a coisa mais importante da vida é você se autoconhecer. Você está em ambientes que te levam para um lugar e te dizem coisas, principalmente da sua capacidade, que lá atrás a gente foi enterrada, a nossa capacidade, né? Principalmente lá atrás que a gente foi negligenciada, que a gente foi vítima, que a gente sofreu abusos verbais, enfim, de tudo quanto é tipo. E a gente acreditava que a gente era aquilo ali. Eu acreditava que eu era tudo que fizeram comigo. Sim. E não colocando no lugar de vítima. Só um lugar que a gente vai para esse lugar de vítima porque a gente não se conhece, porque a gente não assume o nosso poder pessoal. Total, total. E aí quando eu comecei a assumir com humildade, com muito amor, e vem uma mentoria dessa, né, que o nome é Mulheres que se Amam, e aí isso a gente aprofunda muito. O que é o amor? O que é o auto-amor? O que é a autoestima? Como, e não só o que, mas como, né? Como que a gente faz isso? Os nãos que a gente aprende a dar. Quanto a gente olha pra gente e diz, eu sou capaz, a gente se desafia. E o medo, ele nunca vai embora, né? Não, não vai. E que bom! E eu olho para cada medo e digo obrigada por você existir, porque você tem muito que me ensinar. Sim, você tem muito que me proteger também, que ele protege, que às vezes até demais, mas exato. Ele é muito bom, muito positivo. Então eu vou com medo, se der bom, ótimo, se der ruim, eu tive aprendizados. A vida é isso. E sempre essa constância, né? Esse autoconhecimento constante, ler um livro, ouvir um podcast, a gente investir em nós. Você sabe que eu descobri que eu estava vivendo esses mesmos medos ouvindo um podcast. Aí eu falei, nossa, medo da rejeição, eu? Não que eu me coloque, né, acima, mas é que eu falo tanto sobre isso e eu aplico em mim. Sim. Só que eu não tinha consciência que era esse medo. Então, quando foi muito bom ter consciência que foi esse medo. Porque daí eu falei, beleza, eu sei o que fazer com ele. Bora, vai ter que ir, se for rejeitar, tá tudo bem, você se abraça. Se abraça, você tem você. E bora. E assim, você falou uma coisa, Lu, que me chamou a atenção e eu queria frisar, né? Você acreditou por muito tempo que você era aquilo que você viveu e aquilo que você ouviu. Sim, a minha vida inteira. E na verdade, assim, eu acredito que todo mundo acredita nisso até a gente questionar. Até a gente decidir e falar, opa, deixa eu ver isso daqui, vai. Deixa eu entender se realmente isso que aconteceu foi assim, se foi um significado, quanto que isso me feriu, ou se realmente eu negligenciei, foi uma dor e eu não senti. Agora, a gente não vai fazer isso quando está tudo bem na nossa vida. E nem no meio da correria do trabalho. A gente vai fazer isso quando a gente está passando por alguma dor e não aguenta mais. E também... E muitas vezes a gente já se acostuma com a dor, então a gente não vai procurar ajuda, a gente se coloca lá em cima, não preciso de ajuda, ponto de atenção. E então a gente tem que ser vulnerável e tem que parar a nossa vida para se tratar. Você parou a sua vida para passar pelo processo da formação, pelos processos que você passou. Se a gente não escolhe fazer esse movimento, a gente vai continuar vivendo no automático, carregando as dores e terrível. Então assim, mulheres, vulnerabilidade. Não existe ninguém que não precisa de ajuda. Eu já estive nesse lugar de achar, não preciso. E só senti mais dor, minha dor só cresceu. Quando eu entendi, pedi ajuda e me pegaram no colo, foi aí que começou o meu processo, né, de curar algumas coisas em mim.
e dedique tempo, dinheiro, invista, porque a gente às vezes não quer investir nisso, mas aí quando é remédio a gente compra. Pra Tratamento remediar. estético em excesso a gente compra. Para remediar. Para remediar, né? Que aí entra na autoestima, que eu falo que é efeito sanfona. Né? Efeito sanfona. Vem, aí vai embora. Vem, vai embora. Sim. Porque no fundo você não tá curando aquilo que precisa ser curado. Exatamente. Muito lindo, adorei. Quero saber mais. Calma que eu vou fazer mais perguntas. Catarina, o nome do seu capítulo. Você falou o nome do seu capítulo? 10. O nome, você lembra? Vamos procurar Vamos aqui. procurar. Toma. Catarina, enquanto a Lu procura. Me conta o nome do seu capítulo e sobre o que você fala lá, maravilhosa. Meu capítulo, ele se chama A Cura Começa pelo Lado de Dentro. Maravilhoso. E esse papo aqui, você falando, a Lu contando a história dela, gente, passa um filme, porque é exatamente isso. Nesse capítulo eu trago um momento muito profundo que eu vivi na minha vida de dor. E qual foi esse processo? O quanto que uma mulher forte, independente, a super poderosa, a super Mulher Maravilha. Maravilhosa, com esse cabelo não moreno, esse aceita. sorriso lindo. Como é que fala que uma mulher dessa não tem autoestima? Como que uma mulher dessa, que por fora todo mundo via, uma mulher de sucesso, uma mulher que tinha status, uma mulher que tinha tudo, mas tinha um vazio, um buraco dentro dela. E que levou ela o quê? A se perder de si mesma. E ali foi um divisor de águas. E eu digo que a minha pior dor foi um momento onde eu também tive que parar, me permitir ser vulnerável. E as mulheres fortes, elas têm essa resistência. Mulheres fortes, entendam, como a Bruna falou, a gente precisa, sim, estender a mão no momento que você já está ali afogando, sufocando e detalhe, querendo salvar todo mundo e a pessoa se afogando ali, mas ela não dá o braço a torcer. Então, nesse capítulo, eu trago um momento muito profundo na minha vida e que eu tive que me permitir olhar para mim, olhar para dentro de mim, me permitir ser vulnerável, entender que ser vulnerável é para as mulheres fortes e, acima de tudo, entender que o fundo do poço talvez não seja o pior lugar para a gente estar. Para a mulher forte, eu entendo que é o lugar para você descansar, para você se permitir, para você reorganizar o que está bagunçado dentro de você. Eu acho que o fundo do poço é o lugar que ela pode tirar a capa, né? Exato, Ali tirar tá a armadura, tirar as máscaras. A grande questão é que a mulher forte, quando ela chega no fundo do poço e ela tira a capa, sabe qual a melhor parte? Ela não quer colocar mais. É muito bom. É muito bom porque ela volta brilhando, ela volta leve. Exato. Ela volta, ó, flutuando. Exato. É lindo de ver as mulheres como você sim. que chegam lá. Sim. Com essa força e tal. E quando essa mulher se desarma. E ela fala, se calma, permite. Porque força e vulnerabilidade parece contrário. Sim. Mas vulnerabilidade é força. Exato, exato. E tem que passar por isso, né, para poder sentir, ou então ler o capítulo do livro, porque ali eu tô contando passo a passo e qual foi o caminho que eu trilhei para começar a desconstruir essa super mulher maravilha e me tornar, sim, uma mulher forte, uma mulher inabalável, mas com um equilíbrio. Uma mulher mais leve, uma mulher que não perde a sua essência, mas ela caminha com mais suavidade, com mais leveza, olhando mais ao redor, olhando mais de uma forma leve até para si mesma e se permitindo mais. Que lindo. Então é muito lindo. Tô ansiosa para ler. Vai ser assim, e, ó, incrível. É muito legal porque eu vejo que as mulheres fortes, quando elas tiram essa capa e elas começam a caminhar dessa forma, na verdade é porque ela para de carregar o mundo nas costas. Sim. Então, por isso que ela consegue ser mais leve. Porque, na verdade, ela começa a devolver... Ela para de querer salvar o mundo. Ela para de querer se salvar o tempo todo. Ela aprende a lidar com as imperfeições dela, com a vulnerabilidade dela. Ela abraça a sombra dela. E aí, ela consegue carregar e viver mais leve. E eu não sei se vocês já repararam, mas
Se vocês pensarem nas vós, bisavós, nos idosos, pensa na família de vocês, pode reparar. As pessoas que terminam a vida acamada, sofrendo muito acamada, dependente, os idosos que terminam dependentes, se você olhar, a maioria deles, você fala assim, mas a minha avó, eu falava, ela não merecia isso. Ela cuidou de todo mundo. E agora, olha onde ela tá. Mas esse é o ponto. Ela cuidou de todo mundo menos dela. Sim. E ela não se permitiu ser cuidada. Sim. Então, a vida obriga ela, no final da vida, a obrigatoriamente ser cuidada. Porque na vida, tem momentos que a gente vai cuidar e vai ter momentos que a gente vai ser cuidada. Sim. Tem momentos que a gente ajuda e que a gente é ajudada. Sim. Esse é o equilíbrio. Se a gente tá só no extremo ou no outro, tá errado. Se eu só ajudo, eu sou uma pessoa o quê? Codependente. Se eu só quero ser ajudada, eu sou dependente. Se não tem esse equilíbrio, uma hora a vida vai pôr. E aí vem a doença. Então, assim, mulheres fortes, respirem. Tira essa capa, né? Desarma. Vale muito a pena, não vale? Exatamente. As mulheres fortes são extremamente ansiosas, extremamente tensas. E em dado momento, se a gente não olha para isso, o corpo vai colapsar. Uhum. Ali vai ser um momento que o corpo ele dá os sinais o tempo todo. E a mulher essa forte que quer chegar lá muito rápido, porque ela vai numa velocidade tão grande, e ela não vai percebendo os sinais do corpo. E aí, em dado momento, burnout, depressão, ansiedade, pânico, enfim, uma série de sintomas que depois viram uma doença. E então é importante a gente se respeitar, é importante a gente olhar para dentro da gente, é importante a gente buscar o autoconhecimento, a gente buscar entender quem sou eu hoje, porque na verdade, e aí também, não, é spoiler só, né? Não, mas eu quero uma chave bacana, prática. A chave prática é, qual é a armadura que você está colocando hoje? Qual é a máscara que você carrega hoje, mulher fortuna? A superpoderosa, a Mulher Maravilha, a da suficiente, autossuficiente. Qual é a armadura que você colocou e que hoje está pesado, que hoje não te serve mais, que hoje faz você levar uma vida pesada, uma vida onde você até tem um lugar legal, tem uma posição legal, tem uma carreira boa, as pessoas te admiram, te olham, mas por dentro você está exausta. Quem é você? Forte. É isso. Vazia, exausta, vazia e... Exausta, vazia... E impostora. Impostora, sente que é sorte? Não, eu acho que não é. Foi sorte ou foi graças a... Ela sabe que ela faz, mas por dentro ela não se permite nem celebrar. Como se não fosse ela. É a impostora. Carrega a impostora. Ou ela falar, mas nem foi tudo isso. Exato. Quando eu lancei o meu livro, O 21 Segredos da Mulher Confiante, no dia seguinte, eu fiquei na cama. A impostora bateu, não me deixou levantar. Tô falando que eu já formei 800 mulheres. E eu falo com a boca cheia. Porque ter autoestima não é não viver mais essas coisas, mas é não ficar na impostora. Exato. Né? Ter autoestima não é não ter o medo da rejeição, mas é não ficar no medo da rejeição. Uhum. Eu fiquei nesse processo e aí quando chegou no final do dia eu percebi, eu falei, nossa, Bruna, você eu não conseguia nem fazer o post com o vídeo, que eu ia escrever, eu falava, mas... Gente, eu demorei mais de 10 anos para conseguir publicar meu livro. Procrastina. Ele ficou escrito um tempão na fase de revisão. Eu não sentia não merecedora, era o sonho da minha mãe. E ela não escreveu dela. Então, vários processos, mas é isso, gente, é lindo. Não dá pra gente viver no escuro, né, Lu? Tipo não. Assim, sem autoconhecimento. É aquilo que a gente estava falando. Como vivem as pessoas sem terapia e sem autoconhecimento? Como? Onde elas vivem? Como elas vivem? Né? O nome do seu capítulo? O direito de ser você. O direito de ser você. Fala mais, Lu. E esse capítulo, né, é forte porque eu fui essa pessoa que não tinha direitos a nada.
eu não tinha direito de ter o meu negócio, eu não tinha direito de falar, eu não tinha direito de ser magra, eu não tinha direito de recomeçar. Todas as vezes que eu tentava algo por mim, eu recebia enxurradas de críticas. Então, eram pessoas que sempre viveram à minha volta. Eu sempre falo para minhas alunas assim, cuidado, todo elogio com mas na frente é uma crítica disfarçada. E isso é autodestrutivo. Assim, autodestrutivo. Na minha vida foi. Então, a gente tenta emagrecer, aí vem aquela pessoa e tira aquele sonho de você. Não é para você, você não consegue. Você vai gastar dinheiro. Você quer comprar uma casa, isso não é para você, é difícil. Então eu ouvi muito isso. Nossa, mas não é muito grande? Quando... Nossa, mas você vai... Cuidado, hein? Você emagreceu muito, senão você vai... E eu vi muito isso. As pessoas à minha volta, elas podiam tudo. Mas eu não podia ter nada. Eu não podia nem comprar uma máquina de criolipólise que era da estética. Eu ouvi, não é para você, é caro. Você não tem direito a isso. Isso é só para pessoas que não é como você. Que não teve a história que você teve, que teve uma estrutura familiar. Então é como se a gente que não tivesse estrutura familiar, que não tivesse apoio, que não tivesse dinheiro, né? Que acho que a maioria das pessoas não tem direito de casar, não tem direito de ser bonita, não tem direito de ser magra. Porque se você for magra, você vai ser criticada. Se você é gorda, você é desleixada. Então isso é muito forte nas minhas alunas, foi muito forte em mim. Então eu acredito que a gente ressoa aquilo que está dentro de nós. Uhum. E o direito de ser você te dá a liberdade de ser quem você é, carregando toda a tua história, não apagando ela da sua vida, mas trazendo outra realidade. Por que não? Por que não ser magra? Por que não ser bonita? Por que não ser vista? Por que não ter meu aparelho de criolipólise? Exatamente. Por que não ter um carro? Por que não dirigir? Então, tudo isso eu ouvi a minha vida inteira e eu acreditei nisso. E aí, essa síndrome da impostora que você falou, ela bate na porta todo dia, que vem desse lugar, que vem dessas vozes que eu ouvi muito e foi a vida inteira. Então, quando a gente assume e paga o preço de desagradar e diz eu tenho o direito de ser eu tenho o direito de opinar, eu tenho o direito de estudar, eu tenho o direito de melhorar, eu tenho o direito de me arrumar, porque até se a gente se arruma, as pessoas criticam. Nossa. Isso é muito forte para nós mulheres, e aqui a gente, né, entre mulheres, cada uma com a sua história, e ela não é melhor do que eu, nem pior, nem assim. A gente, juntas, a gente vai muito mais longe. Sim. Você, com a sua mentoria, trouxe luz pra gente, a gente seguiu mais em frente, ela da mesma forma, e o mundo vai brilhar para todas nós. E cada uma vai carregar o que você tem de melhor, a sua essência, o seu jeito único de ser. Nossa, muito lindo. E eu aprendi muito isso na vida, que foi algo que pesou muito e pesa até hoje. Sustentar ser eu, trazer a minha essência, trazer a minha criança interior, trazer a minha criatividade, trazer meu ponto de vista para o mundo, né? Me custou e me custa até hoje. Eu ia dizer isso, continua custando, porque quando você fala assim, parece fácil, né? Mas só você sabe. E Sim. Quando você fala assim, a gente tem o direito, por que não eu ter o carro, por que não eu tal? Mas se a gente parar para perceber, quando a gente cresce ouvindo essas coisas, isso se torna o nosso lugar de conforto, seguro. É o conhecido, na verdade. É o conhecido. E por mais que a gente queira criar uma realidade nova, É difícil. não é fácil. Porque eu vou ter que vou ter que construir algo novo dentro de mim. E isso não é fácil. Não é fácil de fazer. E sair desse ambiente, né? Eu falo para meus alunos, o ambiente que te feriu não é o ambiente que vai te curar. Então, quando eu fiz a sua mentoria, eu estava num ambiente destrutivo, mas quando eu acessei a sua mentoria, quando eu paguei o preço, quando eu investi dinheiro, investi tempo, ali as coisas começaram a clarear. E aí eu comecei a identificar os meus comportamentos através do conhecimento. Eu paguei para isso. Eu me disponibilizei para isso. Isso porque ela fez online. Uau, É. olha. Tem que vir na presencial. Presencial é fantástico.
Gente, muito forte isso que você falou. É muito E forte. o preço, a gente tem... E é isso, tem que pagar o preço e dói. De todas as formas, Não dá pra né? gente romantizar, mas Não. dói também ficar onde a gente tá. É libertador. Dói, mas cura. E às vezes esse lugar é dentro de casa, é com a família, são as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente mais ama. A maioria das vezes, na verdade. Né? 99. Pra não dizer que é sempre. E é ali. Sabe por quê, Catarina? 99. Porque as pessoas que a gente não são próximas, a gente não se importa Sim. se elas falarem. Mas são as pessoas que estão dentro, infelizmente. E aí é interessante porque onde a gente realmente precisa pagar o preço, precisa adultecer, precisa tomar as rédeas da vida. Porque senão a gente se mantém ali, naquele lugar onde? Na nossa criança ferida. Criança. E ela domina lugar. a nossa vida e a bichinha é rápida, é braba ela. Exatamente. Então é muito lindo. É realmente o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a gente investir, né, nisso, investir na gente, não tem preço. Na verdade tem preço, não tem valor. Preço tem. Preço tem. E tem que ter mesmo, Tem. que é justo. Sim. E eu acho que assim, esse livro, né, e por isso que eu insisti, né, já chegamos no 5º volume, nunca nem imaginei. Sabe como que nasceu esse livro? Até para vocês que estão assistindo. Como que nasceu? Uma aluna, Cris Caleiro, maravilhosa, acho que ela participou da primeira turma presencial, a gente está indo para a 11ª já. Ela veio lançar um livro aqui na Chave Mestra e eu morava perto, ela é uma querida, na época acho que não tinha nem 100 alunas ainda, e ela falou assim, ela me convidou para vir, e eu, Bruno e Betina, Davi nem existia, Betina era bebezinho, a gente estava no shopping, falei, vamos passar dar um abraço na Cris, acho que ela ia ficar feliz, né? E até a gente nem sabia que era super chiquetoso, a gente veio com roupa de shopping. E aí aqui a gente veio prestigiar ela e tal, e a gente conheceu o Rogério, que é o dono da editora. E aí a Cris falou, Bru, ela estava num livro em coautoria também. Você tem que Eu lembro fazer... da Cris, da Girassol, né? Você tem que fazer o livro das especialistas. Uau. Aí já semana seguinte já marquei reunião com o Rogério e já veio o primeiro. Todos os livros, assim, a gente abre as inscrições, a oportunidade para as mulheres entrarem nos capítulos, no mesmo dia acaba. É, assim, impressionante. E a gente chegou no 5º capítulo, no 5º volume. E eu acho que é tão lindo, porque tudo isso que vocês contaram, a gente está contando aqui hoje, celebrando, sorrindo. Mas nem sempre foi assim. Nossa! E talvez a pessoa que está assistindo a gente ou que vai ler esse livro, ela tá naquele fundo do poço, ela tá chorando ainda. Mas eu quero dizer que somos mais de 800 mulheres que fazem parte do movimento, mais de 100 mulheres que escreveram o livro. E gente, que eu saí do lugar de autoestima que vocês nem imaginam. Eu sou famosa. Esses dias minha irmã me mandou uma foto com uma amiga antiga. Você é a irmã da Bruna, aquela que ciumenta? Eu era famosa por ser dependente, ciumenta na minha cidade. Que eu morava em São Bernardo, que era menor. E se eu conseguir, você consegue. Se elas conseguiram, então assim, a gente não vai parar, porque enquanto tiverem pessoas sofrendo, a gente precisa. Sim. A gente precisa se levantar, precisa lidar, né, com os nossos medos. Então eu tô aqui de novo vencendo meu medo da rejeição para os meus próximos projetos. Sim. E tem que acontecer, não tem outro caminho. Senão não faz sentido, não é verdade? Sim. Olha, pra gente fechar, porque passa muito rápido. Sério? É muito rápido. Passa muito rápido. Nossa, é muito gostoso. A gente não vê, né? Eu queria que vocês compartilhassem a frase de impacto de vocês. Qual a frase que vocês anotaram no final do capítulo? Ou tá no começo? Está no final. Mais um. Aí. A sua frase de impacto qual é, Lu? Pode ler. Bem tudo parecido com o que eu já falei aqui, não tem problema, né? Imagina. Você não é as críticas que sofreu no seu passado. Você é quem você decide ser em essência. E essa essência em Deus, essa essência na humildade, essa essência no amor próprio, essa essência onde você quer se redescobrir, onde você diz para a vida, me mostra um caminho, eu tô pronta para viver o novo. Maravilhoso. E você falou a palavra mágica, decisão. Essa é a palavra mágica da vida, decisão. Não tem, pode falar o que for, autoestima, é decisão.
Até para você ter autoestima, você precisa decidir. Tudo. Não é verdade, Lu? Decida pagar o seu preço. É, pronto. A sua é Catarina. Vamos ver. Frase. A minha frase, Bru, é: a cura começa quando a mulher se escolhe, se escuta e volta para si. Ou seja, ela começa do lado de dentro e não do lado de fora. E a gente vê muita gente buscando se encontrar, fazendo... Não que eu seja contra a estética. A gente é super vaidosa. Botox, somos todas, mas muitas vezes a pessoa ela vai buscar do lado de fora e ela acha que ela vai ficar bem, mas é por alguns instantes, por aquele momento. Se ela não olha para o lado de dentro, como você falou no início, a gente precisa deixar congruente o que eu estou pensando aqui com o que eu tenho, o que eu carrego. E para eu deixar congruente, eu vou ter que fazer um mergulho interno e encontrar as minhas feridas, olhar para elas, aceitar que eu tenho, e a partir daí começa toda essa transformação. Você falou muito bem, não é que a gente é contra a estética, imagina, gente, adoramos sim. Procedimentos, tudo, né? Mão de aro, quem não gosta? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é sustentável não sustenta. se parte de um Não lugar sustenta. onde não tem amor dentro. Sim. Então, quando é igual emagrecimento, se eu vou buscar um tratamento porque eu me odeio, não tem amor, então vai te deixar mais feliz por um momento, a autoestima vai, mas vai, efeito sanfona, vai embora, aí você vai procurar outro, aí você vai procurar outro. Teve uma aluna que me marcou muito, ela veio 2 vezes fazer a formação presencial lá de Rondônia, acho. Ela, no segundo dia, ela levantou a mão e tal, ela falou assim, Bru, você não sabe o que eu fiz agora? Eu falei, o que foi? Eu tinha uma cirurgia, ela ia refazer o corpo inteiro, cirurgia plástica. Segunda-feira, eu tinha marcado. Liguei pra secretária, desmarquei tudo. Ela falou, ela era viciada em cirurgia. Ela queria mudar tanto fora, Ela queria mudar tanto fora, porque que ela tinha se um aguentando buraco dentro. Porque se você olhasse pra vida dela, você fala, uau, queria essa vida. Mas ela tinha aquele vazio. Então ela buscava em várias coisas, uma delas era cirurgia. E aí ela... A pessoa, ela cria um vício, até vício na parte estética. Porque mexe você aqui, imagina, mexe ali, mas não... me trouxe funciona. autoestima, a cirurgia. Só que daí quando ela vai embora, ela vai Não. buscar outra. Não sustenta. Aí vicia. Sim. né? Esse excesso acaba sendo um nojo de quem você é. Você quer ser outra pessoa. É um processo de auto-rejeição. É de auto-rejeição profunda. E rejeição Em dói. excesso, exato. Sabia que a rejeição dói? Comprovado cientificamente. Que ela ativa no nosso cérebro, a rejeição, as mesmas áreas de uma dor física. Quando a gente bate, né? Então, a rejeição dói, a auto-rejeição também dói. E eu penso o seguinte, sabe? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Falam que quando a gente está com pessoas que a gente ama, libera ocitocina, vários hormônios bons, serotonina, né? Falam como é importante as mulheres saírem com as amigas, como é gostoso a gente receber um abraço de alguém que a gente ama, alguém trazer um presente ou falar o quanto ama a gente. Isso libera vários hormônios bons em nós, no nosso cérebro. Imagina se a gente é a pessoa que faz isso o tempo todo com a gente. Delícia. Não é verdade? Porque quando a gente só recebe crítica, a gente tem esse poder. Sim. Quando a gente só recebe crítica, a gente só recebe bronca, uma pessoa o tempo todo duvidando da gente. Não, você não vai conseguir. Você é incapaz. Isso mata a gente por dentro. Mata os nossos sonhos. Veneno. É um veneno. Só que uma pessoa que estimula a gente, ela tem esse poder de elevar a gente. E aí o que acontece? A gente não para pensar que a gente é a primeira pessoa responsável por gerar isso em nós. Olha que forte. Auto-rejeição. Auto-rejeição e amor e autoestima. Sim. Ai, que delícia. Ainda bem que a gente se encontrou, né, mulherada? Ainda bem que a gente se encontrou aqui primeiro, depois a gente se encontrou por fora. Estou muito feliz. Queria agradecer a presença de vocês. Você veio de tão longe para o nosso lançamento. Sim. Maravilhosa. Vocês estão assistindo também os episódios. Se veio alguém no seu coração, encaminhe esse episódio para as mulheres que você conhece. Assiste os outros vídeos aqui no canal também. A gente fala sobre muitas coisas legais. E amanhã é o dia do nosso lançamento. Agora a gente vai se preparar, tá? Desculpa, a gente vai fazer cabelo, vai escolher look. Vamos celebrar essas lágrimas que um dia a gente já chorou muito. E agora chegou o momento de dizer, nós conseguimos, graças ao nosso Senhor.
Sim. Né? Porque Amém. sozinho a gente não consegue nada. Essa é a Não, verdade. não. Né? Então, meninas, obrigada. Obrigada. Vou deixar o link delas aqui embaixo, tá? O Instagram das duas, link do livro também para vocês que quiserem ler essas histórias. E amanhã a gente tá junto comemorando, tá bom? Maravilha. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o Obrigada. próximo. Tchau, tchau, tchau.